Você sabia que existem 12 tempos verbais em inglês? Pois é, e a gente fica tão maluco, a gente fica tão perdido, mas eu tenho um segredo para te contar. A gente só usa 4 desses tempos verbais o tempo inteiro, 90% da nossa comunicação. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar esse bafo. Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Meu nome é Marcela Miranda, sou mais conhecida como a tia do inglês e tô aqui para pegar na sua mão e te ajudar a chegar até a fluência. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui no nosso canal. Muitos alunos sofrem demais com essa questão dos tempos verbais. E eles falam, teacher, mas eu não sei montar as frases, eu não sei que tempo verbal eu uso em tal lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa, a gente só tem 4 tempos verbais que a gente usa o tempo inteiro e a gente cicla entre eles na nossa comunicação. Alguns tempos verbais, como past perfect, por exemplo, ou future perfect, eles são tão específicos que a gente quase não usa na nossa comunicação. Então a gente acaba circulando esses 4 e usando muito esses 4. Agora, uma coisa que acontece muito com os alunos de inglês é que às vezes ele não sabe fazer nem esse básico bem feito. Então às vezes eu pego alunos mais intermediários, upper intermediates ou até advanced students, alunos já mais avançados que acabam errando as coisas mais básicas desses 4 tempos verbais e que simplesmente eles fazem com que o inglês deles pareça até mais básico do que realmente é. Então, se você dominar de fato esses 4 tempos verbais, vai ficar muito mais fácil para você fazer qualquer tipo de comunicação. Então, o tempo verbal número 1. O tempo verbal número 1 que a gente usa o tempo inteiro na nossa comunicação é o simple present, é o presente simples. E quando que a gente vai usar o presente simples? A gente vai usar o presente simples para falar de algumas situações específicas. Quando eu falo de hábitos, por exemplo, eu jogo tênis 2 vezes por semana. I play tennis twice a week. Play, estou usando o verbo no presente. E o que é importante saber sobre os verbos no presente? É importante você se lembrar que as terceiras pessoas, he, she e it, levam S, ES ou IES na sua conjugação. Então, se eu fosse dizer ele joga tênis 2 vezes por semana, eu diria he plays tennis twice a week. Uma coisa que a gente também não pode esquecer sobre o simple present, sobre esse tempo verbal que a gente usa o tempo inteiro em inglês, é que quando a gente vai fazer perguntas com ele, a formulação de frase de perguntas não é igual como a gente faz em português. Em português, geralmente, a gente monta uma frase exatamente igual a uma frase afirmativa, coloca um ponto de interrogação e na hora de falar a gente simplesmente eleva a entonação, não é mesmo? Mas em inglês não é assim que funciona. Quando eu vou fazer uma pergunta usando o simple present, eu preciso usar o do e o does, que são os verbos auxiliares, e a gente não pode esquecer. Lembrando que o do vai servir para I, you e they e o does vai servir para he, she, it. Mas eu fiz um vídeo bem caprichado com tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre o simple present e dominar ele de uma vez por todas, e eu vou deixar um card aqui em cima se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o simple present. E tem muito aluno avançado que esquece dos detalhes das conjugações verbais. Então esses detalhes são os que na verdade acabam deixando a gente meio que à deriva, ou às vezes até a pessoa não consegue entender o que a gente está querendo dizer, porque a pessoa fala uma coisa no presente, mas na verdade ela queria dizer no passado, ou ela fala no futuro, mas na verdade ela estava querendo dizer no presente. Então isso precisa estar muito claro para a gente. Então a gente usa o simple present, por exemplo, para falar de hábitos, coisas que a gente repete, ou até de verdades absolutas. Por exemplo, o sol nasce no leste. The sun rises in the east. E isso é uma verdade absoluta, não vai mudar nunca. Então a gente já sabe que pode usar o simple present para isso. O segundo tempo verbal que a gente usa muito o tempo inteiro na nossa narrativa, o tempo inteiro a gente vai usar, gente, é o simple past. Nós estamos sempre contando histórias. Ontem eu fui no cinema, no filme aconteceu tal coisa, aconteceu, fui, estive, estava. Ou seja, o tempo inteiro nós usamos o simple past. Eu vou passar aqui um overview do simple past para você, mas se você quiser saber tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre o simple past, eu vou deixar um card aqui em cima
com o Simple Past para você entender e se aprofundar um pouquinho mais, até porque a gente tem a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares. Passando um overview sobre o Simple Past, o que é importante de verdade que você saiba? É importante que você saiba que, primeiro de tudo, nós temos dois tipos de verbos para a gente conjugar no passado. Os verbos que são regulares, que são lindos, maravilhosos, a gente ama eles, porque a gente só precisa colocar ed neles para eles virarem passado. Então, por exemplo, o verbo work fica worked, o verbo love fica loved, o verbo play fica played, e aí fica fácil, uma delícia, é só colocar a partícula ed. Mas nem tudo são flores e a gente precisa também lembrar que a gente tem uma lista de verbos irregulares e não tem outro jeito, não tem escapatória. Para você aprender os verbos irregulares, você realmente precisa memorizá-los. Mas tem vídeo aqui no canal e eu ensino como você vai fazer para memorizar, inclusive com o material disponível. Então dá uma olhadinha aqui nesse card que eu estou deixando aqui em cima para você se aprofundar nisso. Além disso, muitos alunos avançados acabam até errando coisas que são detalhes para fazer frases no passado. Por exemplo, esquecendo de colocar a partícula ed ou esquecendo como é a conjugação daquele verbo no passado, já que ele é um verbo irregular e eu preciso estar com isso memorizado. Além disso, quando a gente vai fazer interrogativas em inglês no passado, a gente também vai precisar usar um verbo auxiliar, que é o verbo did. E todas as vezes que eu uso um verbo did como verbo auxiliar na frase, eu preciso me lembrar que o verbo vai voltar para o presente. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar, ele foi ao shopping? Eu não posso dizer did he went to the mall? E sim, did he go to the mall? Assim como se fosse um verbo irregular também. Ele trabalhou ontem, por exemplo, he worked yesterday, e eu quisesse transformar essa frase numa interrogativa, eu vou colocar o did e o verbo work não vai mais poder ter a partícula ed. Então eu vou dizer did he work yesterday e não did he worked. Certo? E uma coisa importante também para você saber é que quando a gente vai fazer as negativas lá no passado, a gente também vai se valer de um auxiliar, que é o auxiliar did com o not, que vai ficar didn't. E novamente, quando a gente faz as frases negativas e elas têm o didn't, o verbo também não pode mais estar no passado. Agora, antes de eu te contar os dois próximos tempos verbais, eu tenho certeza que você está gostando desse vídeo. Então, para tudo que você está fazendo e ó, já deixa o seu joinha aí. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que você já viu que aqui vale muito a pena, né? Bom, o terceiro tempo verbal que a gente usa o tempo inteiro é quando a gente vai falar lá do futuro. A gente sempre fala sobre os nossos planos. Eu vou viajar, no fim de semana eu vou numa festa, eu vou estudar fora, não é verdade? Então a gente está sempre usando. E o mais legal é que a gente tem dois jeitos de expressar o futuro em inglês. A gente tem o will, que é muito simples, porque a gente vai usar apenas ele mais um verbo, e a gente também tem o going to, que é formulado por to be mais going to mais um verbo. Então eu tanto posso dizer eu vou viajar com I will travel, como eu posso dizer I'm going to travel. Mas se você não sabe a diferença de quando usar um, quando usar outro, fica tranquilo que eu também tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre essa diferença e quando você usa um, quando você usa outro. Então, editor, bota aqui o nosso cartãozinho para o pessoal acompanhar assim que acabar esse vídeo. E por último, mas não menos importante, esse tempo verbal maluco que deixa a gente doido, os alunos de inglês ficam doidos com ele, que é um tempo verbal que nós não temos equivalência em português, nós não temos um tempo verbal exatamente igual a ele, que é chamado de Present Perfect. Isso mesmo, o Present Perfect é um grande terror na vida dos alunos, mas aqui no canal você vai aprender facilmente e vai ver que não é nada disso, não é um bicho de 7 cabeças. E a melhor maneira de você aprender o Present Perfect é fazendo esse paralelo, fazendo esse comparativo de quando você usa ele em comparação ao Simple Past, porque ele é muito parecido com o Simple Past às vezes, e pra gente que não tem uma tradução muito específica sobre ele, a gente acaba se confundindo. Ele tem uma formulação um pouco diferente, porque ele tem um auxiliar na sua formulação, então ele é formado de have ou has para as terceiras pessoas, he, she, it, mas ele também é formulado desse verbo e um outro verbo, que vai vir com o ed ou no passado participe. Mas se você não entende nada sobre Present Perfect, fica tranquilo que também tem um vídeo completão onde eu faço exatamente esse comparativo de Simple Past e Present Perfect para você saber exatamente quando usar.
Ah, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então clica aqui nesse cartão aqui em cima para você aprender todos esses tempos verbais e você vai ver que o tempo inteiro, 90% das vezes, nós vamos estar usando apenas esses tempos verbais. Muito mais fácil pensar assim, não é verdade? Ó, muita gente me pergunta sobre o meu método. E sim, a tia tem um curso online que se chama Método Tia do Inglês. Nesse momento, as vagas para o método estão encerradas. Mas você pode deixar no link na descrição aqui, eu vou deixar uma lista de espera. E você pode deixar seu nome e seus dados, que assim que a gente tiver vaga, a minha equipe vai entrar em contato com você e vai te avisar. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Bye bye!